Para que nosso corpo tenha saúde, é preciso de 5 componentes, ó, 5 componentes principais. Em primeiro lugar, na alimentação. E claro que é uma alimentação anti-inflamatória e tudo mais, mas o alimento, como eu sempre falo, tem que ser geneticamente compatível com você, com nós. Tem alimentos que são bons, mas não são compatíveis com a gente, né? Nosso corpo rejeita, não aceita, né? A ação inflamatória é ruim para todo mundo, mas alimentos que não são geneticamente compatíveis também não. Então nós temos que metabolizar 100% do que a gente come, do alimento ingerido, com o mínimo de resíduos necessários. A gente tem que metabolizar, absorver tudo que é nutriente, tá? Sem deixar resíduo não digerido. Se nós comemos um alimento que é geneticamente compatível, ou seja, que seu organismo aceita, o tamanho das moléculas conseguem passar pelos filtros. E nós temos 6 filtros: os rins, o intestino, o pulmão, a pele e o sistema linfático, sem citar o sistema linfático, tá? Que é o sistema, ó, do cérebro, aquele sistema que faz a limpeza das proteases. Por exemplo, obrigada, gente, como gostaram do meu cabelo? Ai, meu Deus. Ó, essas proteases que dão, por exemplo, o Alzheimer. Tem a beta-amiloide e tem a proteína tau. E na esclerose múltipla tem a sinocleína alfa, que é outro tipo de protease. Então, essas proteases, essas proteínas ruins, têm que ser limpas no nosso organismo. Tudo tem que estar funcionando bem. Senão, elas começam a se acumular no cérebro e dão essas doenças neurodegenerativas. Então, rim, intestino, pulmão, pele, sistema linfático, matriz extracelular, né, que passa pelos órgãos vitais e também os não vitais. E a quantidade de resíduo que sobra desse metabolismo dos alimentos tem que ser compatível com a capacidade de detoxificação, né? Então, quais são os órgãos principais que, através deles, precisa metabolizar e depois excretar? O fígado, né? Os rins, que vão ser as toxinas excretadas pelas fezes, pela urina e até pelo suor. Então, nós não podemos sobrecarregar nosso organismo com alimentos tóxicos, com resíduos de alimentos que sobraram lá e depois seus órgãos não funcionam direito, o rim não funciona direito, o fígado não funciona direito, o intestino não funciona direito, e esses tóxicos não saem do nosso corpo. E cada vez a gente, né, vai se intoxicando, né, cada vez mais e criando uma bola de neve. Então, nós não podemos sobrecarregar, por exemplo, pulmão, sistema linfático, pele. Quanta gente que tem a pele com rosácea, com manchas, com dermatites, psoríase, tudo isso vem de dentro, né? Então, quando funciona tudo direito, a gente diz que o funcionamento está sendo fisiológico. Quando a gente começa a ingerir alimentos geneticamente incompatíveis conosco, que o nosso organismo não aceita, o tamanho dessas moléculas começa a sobrecarregar esses filtros, principalmente o fígado e o intestino. E eles não conseguem metabolizar, nem absorver os nutrientes e nem excretar as toxinas, os antinutrientes, né? Então, a matriz extracelular começa a ficar sobrecarregada, né? Essa matriz extracelular começa a se sobrecarregar. Por exemplo, solventes, né? A gente sabe que esses solventes fazem muito mal. Você que usa Cândida, né? A gente fala Cândida aqui em São Paulo. Como que chama? Em Suzete, aqui boa, né? Que fala no Rio. Bom, aquela água sanitária. Aquilo é um solvente. A nossa matriz celular, ela é feita de lipídios, ou seja, gordura. Solvente dissolve o quê? Detergente dissolve o quê? Gordura, não é? Então, olha só o mal que está fazendo para as suas células. Está quebrando as células, né? E você deixa ainda o banheiro lá na água sanitária de molho e depois vai lá, né? E que bom, né? Meu banheiro está limpinho, está branquinho e sua célula está toda quebradinha, né? Então, isso é uma toxina gigantesca para o nosso organismo. Vários tipos de solventes, metais, pesticidas, parasitas, tudo que
que danifica nossas células, não deixa o nosso organismo funcionar direito. Então, as células não conseguem, né, ser nutridas, porque os nutrientes não são suficientes para todas as células, porque tem muita toxina lá no meio. E começa um ciclo vicioso, com a sobrecarga da matriz celular. Quem toma conta do nosso terreno biológico é o sistema central autônomo. O que esse sistema central autônomo faz? É aquele sistema que a gente não precisa de comando, né? Então, ele já faz sozinho, sem a gente pensar. Oxigenação, circulação, manutenção do pH, nutrição, desintoxicação. Então, o corpo já sabe que tem que fazer isso. Quando ele está em homeostase, quando ele está equilibrado, quando ele está com os órgãos em pleno funcionamento. Quanto mais aumenta as toxinas, mais o corpo deixa de utilizar só o sistema nervoso autônomo. Para compensar, ele faz um mecanismo de defesa, que é o quê? É a inflamação. E é dessa inflamação que a gente vai cuidar no programa DSC. São as inflamações subclínicas crônicas. Não é aquela inflamação aguda que eu falei ontem, né? Que você torce o pé, quebra o pé, fura o dedo, corta o dedo. Lá dá uma inflamação. Dá o rubor, calor, edema, perda de função. São aqueles 5 sinais, né? Que totalmente o corpo se regenera. Ele cria essa inflamação para se regenerar. Mas aquela inflamação que está todo dia lá, todo dia você está respirando cloro, todo dia você está comendo alimento com agrotóxico, todo dia você está em contato com metais. Por exemplo, o alimento que você compra pronto, produto alimentício, na embalagem já tem metais, tem estânio, tem titânio lá, né? O papel alumínio que você cobre o seu assado, você está se contaminando com alumínio. Os xenobióticos que estão na água, xenobiótico é tudo que o corpo não reconhece. Os bisfenóis, que estão cheios de estrógeno dos plásticos. Então, tudo isso são toxinas que o sistema nervoso autônomo não dá conta de executar todas as funções. A oxigenação é prejudicada, a circulação é prejudicada, seu pH começa a se acidificar, e quem tem pH ácido no organismo é um campo minado, né? É um campo propício para vários tipos de doença, como câncer, por exemplo. O seu corpo não está sendo nutrido, você não consegue fazer a desintoxicação. Então, tudo isso sobrecarrega seu sistema de defesa e o corpo, né, ele tenta manter a sua vida. A função do sistema é manter a sua vida. E ele cria inflamações. Por quê? Para se defender, ele acaba criando inflamação. É aquela coisa, né? Para fazer um omelete, tem que quebrar ovos. É aquela coisa, na guerra, né? Tem um exército contra o outro. Vai sair mortos e feridos dos dois lados. Assim é o nosso sistema de defesa. Ele vai te defender, mas a própria defesa cria inflamação. A inflamação é o primeiro passo de tentativa de defesa do organismo. Isso para tentar melhorar o quê? Sua circulação, sua energia mitocondrial, drenagem de toxinas, trazer mais nutrientes para os tecidos, para as células, para os órgãos. Então, onde tem mais toxina, o corpo tenta trazer mais nutriente. Por isso que as células e as glândulas incham e ficam grandes. Tem pouco nutriente e a célula incha para conseguir absorver mais nutriente. Quem falou que o neto aí está com a tireoide inchada? Não tem nutriente para a tireoide, ela vai inchando e escurecendo. Toda glândula que não tem matéria-prima para funcionar, aumenta de tamanho e escurece. Por quê? Ela aumenta de tamanho para ver se consegue ter mais receptores para pegar nutriente, tá? Então, o corpo, ele, né, vai se adaptando às inflamações, às toxinas, e com isso vai gerando mais inflamação. Se o corpo tem uma reserva metabólica e a carga de toxinas é pontual, momentânea, só foi um momento, o corpo, né, arruma um jeito de se livrar. Por exemplo, você pegou uma virose, né, um alimento que você comeu que não caiu bem, o que está estragado, produtos de limpeza, como a água sanitária, por exemplo. Então,
ela é tratada, tudo isso, essas toxinas, como uma inflamação aguda e tem cura, porque foi só naquele instante. Não é aquela inflamação crônica que está a todo momento, a toda hora em você, né? A pedrinha no sapato. A pessoa coloca para fora, né? Com diarreia, vômito, e tem gente que ainda segura o vômito, né? Tem que deixar sair. Se deu diarreia, se deu vômito, tem que deixar o corpo eliminar. Diferente daquela diarreia que você tem todo dia. Aquilo já é uma disbiose, aquilo já é uma inflamação do intestino, tá? Agora, quando é pontual, você comer alguma coisa ruim, vai dar diarreia mesmo. O corpo é inteligente, ele não fica com aquilo no corpo, né? Então, o forno micro-ondas, por exemplo, é outro tóxico aí que desnatura todo o alimento, né? Então, se a carga tóxica é progressivamente maior que a capacidade de detoxificar, a reserva metabólica, energética que você tem vai diminuir, originando uma inflamação crônica, gerando estresse oxidativo através dos radicais livres. Então, eu sempre faço a comparação naqueles pratos da balança, né? Balança Filizola. Quem quer dar tempo que a gente ia na venda, né? E mandava pesar meio quilo de batata, né? Um quarto de café. Lembra aquela balança Filizola? Bom, mas tem a balança dos dois pratos. Então, se a toxina pesa mais na balança do que a sua defesa, você está perdendo a batalha e quando você morre, você perdeu a guerra, tá? Porque as toxinas vão se aumentando, a sua defesa vai diminuindo, e cada vez que diminui a sua defesa, as toxinas criam virulência, as bactérias nocivas criam virulência e ficam cada vez mais perigosas. O que a gente vai fazer no programa DSC, no programa de desinflamação Sandra Chagas? Vamos equilibrar, é do seu tempo, né, Sandra? É do meu também. Vamos equilibrar essa balança aí, né? Aumentar a sua imunidade, aumentar a sua defesa, te desinflamar, diminuindo a carga tóxica, diminuindo as toxinas. Claro que é impossível a gente zerar tudo que é toxina, né? No mundo que a gente vive, só de a gente respirar já inalou toxina. Mas diminuir ao máximo, porque eu vou te ensinar lá no programa DSC o que é toxina, o que não é, porque muita gente não sabe, né? O que é. Como o cloro, quando eu falo, não, e tem gente que põe no alimento hipoclorito de cloro, hipoclorito, né, para desinfectar os alimentos, fruta, verdura, você está consumindo cloro, meu Deus, e as pessoas não sabem disso. Então, lá no programa DSC, a gente vai orientar, né, eu vou orientar sobre tudo isso, não é só dar o método. E também vai ter a semana da retirada de metais, porque a gente tem que limpar, tem que tirar esses metais da gente. Então, de acordo com o perfil genético, tem pacientes que têm um perfil genético inflamatório. Por exemplo, pessoas que têm processos inflamatórios de repetição. Sinusites, otites, rinites, fibromialgia. Esses pacientes, Sandra Mafra, dores nas articulações, o corpo está todo inflamado, dor é inflamação, né? Sinusite, otite, tudo que termina em ite é inflamação, né? Bursite e fibromialgia, inflamação de toda a parte muscular, né? Tem o paciente que já tem um perfil mais hormonal, o organismo começa a consumir hormônios antioxidantes, tá? Então ele consome, né? E a pessoa fica sem esses hormônios aí importantes. Por exemplo, um hormônio que é antioxidante é o cortisol. Cortisol é um hormônio anti-inflamatório. A Sonilda usando cloro. Então, você já está todo inflamado, né? Toda oxidada aí. Suas células estão sendo degradadas. Cloro é solvente. Tudo que é solvente degrada a célula, a membrana celular. Nós somos células, né? Imagina, os órgãos são constituídos de células, milhares, milhões de células. Você está usando solvente, você está quebrando a parede celular. E o que tem dentro da célula? Retículo de Golgi, endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, que a mitocôndria é uma organela, é a mais importante que a gente tem. Sem mitocôndria não gera ATP, e você está degradando a sua célula, está extravasando tudo no plasma, né? Olha só, é uma coisa muito séria isso daí, e ninguém fala, né?
E aí, o que acontece? Também tem o paciente do perfil nutricional, que ele começa a consumir vitaminas e minerais para tentar combater esse excesso de toxina. Então, cada tipo de pessoa, por isso que a alimentação também não é uma só para todo mundo. Então, tem o tipo de paciente que já se inflama mais, né? Começa a ter otites, renites, fibromialgia. Tem o paciente que consome mais hormônios, antioxidantes. Tem o paciente que tem um perfil mais nutricional, porque ele perde vitaminas, minerais, para tentar combater toxinas. Tem o paciente, a pessoa são todos em um só, né? Então, aí começa a surgir o quê? Os primeiros sinais de adoecimento crônico, com alguns sintomas. Por exemplo, você fica com falta de energia, você não tem mais energia. Aquela pessoa que aperta o soneca lá 1000 vezes, né? Gente, eu dei uma live do sono, né? Vocês estão acompanhando? Eu estou dando uma série de lives de aquecimento para a nossa maratona do programa de desinflamação DSC, tá? Ela vai começar dia 14, vai até o dia 17, são 4 aulas gratuitas. Você clicando no link, você já consegue se inscrever para essa maratona. São 4 aulas, tá? Maratona Desinflame. Na 4ª aula, que é o Tira Dúvidas, nós vamos abrir as vagas do programa DSC. Então, fica atento, tá? Enquanto não chega dia 14, todo dia eu estou dando lives aí de aquecimento. Então, gente, primeiro você começa com falta de energia. Quem não tem energia já tem algum problema. Ou mitocondrial, ou hipotireoidismo, ou problema na adrenal. Depois você começa a ter alterações na coloração da pele, no cabelo, na unha. Quanta gente que tem queda de cabelo, o cabelo não cresce, a unha quebra, né? Manchas na pele, prurido na pele, né? Melasma, vitiligo, dermatites, psoríase, acne, né? Começa depois com fraqueza e olheiras, muita gente com olheiras, com fraqueza. Alergias de repetição, você começa com um alimento, tendo alergia a uma coisa, daqui a pouco nada que você come faz bem, porque cada vez suas inflamações vão aumentando mais, e aí você não consegue comer mais nada. E se a gente remove os processos tóxicos, no início, nós revertemos, conseguimos reverter precocemente esse adoecimento. Se esses processos são tratados com remédio, que a maioria aqui toma remédio, e não tiramos a causa, começa a ocorrer o quê? Uma alteração química ou bioquímica no terreno biológico, no nosso organismo. Aumento de toxinas, maior consumo de nutrientes, as bactérias do corpo se tornam patogênicas e temos mais bactérias do que células no nosso corpo. Nós somos 10% humanos, né? Quem leu aquele livro sabe. 10%, o resto é bactéria. Nosso DNA é muito mais de bactéria do que das nossas células. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso microbioma, não só intestinal, todas as floras, né, os microbiomas, tem várias partes do corpo. Na boca, nós temos microbioma na boca, um conjunto de bactérias que nos beneficiam. Por isso que quem usa enxaguantes bucais mata muita bactéria boa lá. E acontece de ficar até com pressão alta. Porque tem bactéria que produz um vasodilatador que se chama óxido nítrico. Nós temos uma microbiota na pele. A pele é a maior barreira que nós temos contra patógenos. E você fica passando creme da Renil, né? Você fica passando hidratantes comprados aí em farmácia, muda todo o seu pH da pele. E o que acontece? Essa barreira se abre. E aí entra tudo que é toxina lá. Metais pesados, parabenos, no couro capilar também entra, é uma via de administração, né? A capilar. Temos a barreira, temos o microbioma vaginal também, a vagina, por isso que tem gente que fica usando esses sabonetes antissépticos, destrói com o pH lá da vagina, e por isso que começa a ter infecções de repetição. Então, nós temos vários microbiomas, e claro, sem falar no intestino, que é a segunda barreira maior que a gente tem contra esses patógenos. E as mucosas, né? Temos a mucosa linfóide, que se comunica com a bronquial, que se comunica com a nasal, que se comunica com a do intestino,
né? A Balte, a Naute, a Malte, todas essas mucosas se interagem. É por isso que você não adianta só tratar um pedacinho do seu corpo, porque o médico convencional tenta, né? Nem tratar, ele trata, mas dá um remédio lá para um pedacinho do seu corpo, sendo que tudo está interligado. Por isso que num programa DSC, nós tratamos sistemicamente. É o corpo inteiro. Se tudo está relacionado, a gente vai te desinflamar. A gente que eu falo sou eu, tá? É mania de falar, porque tem minha equipe lá também auxiliando. Mas a gente vai te desinflamar no corpo inteiro, né? Que a pessoa fala, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, será que vai servir para mim? Porque serve para todos, qualquer que seja a patologia, porque é o corpo inteiro, né? Então, o que acontece? Quanto mais remédio você tem, menos o fígado vai trabalhar, e é o fígado que faz o processo de detoxificação, mais vai inflamar seu intestino, e é no intestino que nós temos nossa imunidade, nossa fabricação de neurotransmissores do bem-estar, né? Então, essas floras, né, essas microbiomas, tanto flora digestiva, respiratória, bucal, vaginal, elas não são patogênicas, são bactérias do bem, mas podem se tornar patogênicas com o aumento das toxinas, porque toxina mata bactéria boa e desenvolve bactéria ruim. O tipo de alimentação que você tem que nutrir, dar comida para as bactérias boas. Mas dependendo do que você come, se for uma alimentação inflamatória, você está alimentando bactérias do mal. E essas bactérias do mal não podem estar em maior número que as bactérias do bem, porque elas se tornam virulentas e começam a dar uma série de problemas, como eu já fiz live de relação de autismo com o intestino, né? Então, autismo e várias outras doenças, inclusive as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, vem de uma microbiota ruim, porque a bactéria ruim, a bactéria gram-negativa, na composição da sua membrana celular, ela tem lipopolissacarídeos, ou LPS. Esses LPS são tóxicos. Quando a bactéria se degrada, ela libera esse tóxico, que, por exemplo, não deixa você emagrecer, que está te inflamando e que atravessa a barreira hematoencefálica, vai para o cérebro, destruir seus neurônios, suas conexões nervosas, instalando processos de demência e outras doenças do sistema nervoso central. Então, o que determina se a flora ou a microbiota vai se tornar patogênica é o seu terreno biológico, tá? É o seu sistema, seu organismo. Fungos, bactérias, vírus, vermes, todos começam a consumir nossos nutrientes, os metais entopem os receptores, os agrotóxicos mudam, né? Chegam a mudar até o DNA nosso, ou piorou, né? Quem está gestante. Lembrando que esse programa DSC não tem contraindicação, tá? Gestantes, lactantes e até crianças podem participar. Então, todos começam a consumir esses nutrientes e alimentos que são incompatíveis conosco, né? Não adianta entrar com antibiótico, anti-inflamatório, antiviral, sem limpar o terreno biológico. Se auxiliamos o corpo no processo de infecções e inflamações, tem cura sim, né? Porque a medicina convencional fala, olha, o que você tem não tem causa, não tem, é iatrogênico, né? E também não tem cura, né? Então, é idiopático, né? Não tem causa e não tem cura, mas a gente sabe que tem sim, porque tem causa. Se a gente vai tirar a causa, então se nós tomamos os sintomáticos, né? Sintomáticos, o que é? Remédio que trata só o sintoma, né? O sintomático. Ele não está tirando a causa, não está curando nada. Está tirando os sintomas. Então, aumento de patogenicidade, diminuição de hormônios, vitaminas, minerais, aumento de consumo de oxigênio, sem oxigênio não faz ATP, aumento do consumo de gás carbônico, aumento da acidez do terreno biológico. Nosso organismo tem que estar alcalino, não ácido, porque ácido a doença gosta, né? Então, a célula aumenta de tamanho justamente para tentar capturar mais nutrientes. Mas isso leva a quê? A tumoração, né? Então, o tumor, o que é? São células
né? Quando faz a mitose, se dividem, elas se modificam e aumentam de tamanho também. E essa hiperplasia é uma tentativa de capturar mais nutrientes e excretar mais toxina. É um mecanismo de defesa. O organismo está tentando se defender, aumentando a célula. Mas essa hiperplasia, esse aumento da célula, não é normal, não é fisiológico. E se não for removido esse processo precocemente, essas toxinas, tá? Não adianta tratar tumor, porque vai fazer mais tumoração. Né? Muita gente aí com câncer está sendo a segunda maior doença, está quase passando as doenças cardiovasculares, tá? Que são a principal causa de morte, mas o câncer está quase já ultrapassando, está cabeça a cabeça. Doenças cardiovasculares e câncer. E tudo o que é? Falta de prevenção, falta de promoção da saúde. Que a medicina alopata não sabe, é a medicina da doença, tá? A medicina integrativa é a medicina da saúde, porque ela faz a prevenção e a promoção. Qual que é a diferença? Prevenção é prevenir, né? Você evita as coisas. A promoção é aumentar ainda mais sua saúde, promover a saúde. Então, isso que a gente vai fazer no DSC. Quem está doente vai ter uma regressão, lógico, dos sintomas, dos marcadores inflamatórios. Quem já está bem vai promover mais ainda a saúde. Porque as pessoas pensam que sabe se alimentar, pensam que sabe se livrar das toxinas. Muita gente ainda usa cloro aí até nos alimentos, né? Então, são coisas que as pessoas não têm essa informação. E lá nos 45 dias, vai ter exercício físico todo dia, tá? Porque o exercício produz hormônios, produz miosinas. A irisina, por exemplo, é um tipo de hormônio, é uma miosina, que é um hormônio anti-inflamatório. Ele aumenta o BNDF, que é o fator neurotrófico, né, do cérebro. Então, aumenta as conexões nervosas. O exercício aumenta a condição cardiovascular, cardiorrespiratória. Não pense em exercício para emagrecer. Não pense em emagrecer. Pense em desinflamar. Quando você começa a desinflamar, você começa a perder peso. Aí quem está magro, de repente começa a ganhar massa muscular, porque quem é muito magro não tem massa muscular. Então, esse programa vai estabilizar tanto seu peso como sua musculatura e, principalmente, né, tirar toxinas do seu organismo e equilibrar seus órgãos, né? Tudo que funciona, glândulas, órgãos, eles vão voltar a ter a homeostase, a produzir seus hormônios, seus neurotransmissores e, principalmente, absorver nutrientes. Tem gente que gasta uma fortuna aí em suplementos a troco de nada, porque não está absorvendo nada, né?